Programa Saúde e Companhia. Oferecimento: Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece. Olá, amigos. Muito boa noite. Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Tivemos aí meio de semana com muita umidade em Joinville, final de inverno, estamos já nos preparando para a chegada da primavera e a previsão é de uma primavera com estabilidade. E a primavera, para muitos que sofrem de alergia, é uma estação que traz problemas. Pólen, nós temos muito vento na primavera e as pessoas que sofrem com rinite alérgica e outras doenças do aparelho autorrespiratório sofrem nessa época do ano. O ideal, se você puder usar máscara, que você vê que não está legal, o ar, tal, use, não há problema nenhum. Ele ajuda a prevenir aqueles acessos, né, de rinite, de tosse e por aí vai. O importante é você se prevenir. E não esqueça de tomar bastante água. Nós estamos ainda no inverno e no inverno as pessoas tomam menos líquido do que no outono, na primavera e no verão. Há um decréscimo no consumo de água, líquido, que é muito importante para a manutenção da nossa saúde. Se você vai caminhar, vai subir o Morro do Mirante, vai dar uma caminhada na Avenida Beira-Rio, aí no seu bairro, lá na Vice-Prefeito Luiz Carlos Garcia, no Bom Retiro, lá no Paranaguamirim, desculpe. Aqui no centro, na Avenida Beira-Rio, leve sempre consigo uma garrafinha de água. Eu fico observando jovens caminhando com fone de ouvido, o celular na cintura, mas sem uma garrafinha d'água. É importante você hidratar o corpo. Você perde líquido e, ao mesmo tempo, você deve repor esse líquido. Nós temos por hábito, e esse é um hábito errado, de só tomarmos água quando estamos com sede. Bem, quando você está com sede, o teu corpo já está desidratado, porque ele está pedindo água. O ideal é não deixar o corpo desidratado. O importante é você sempre se reidratar. Uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, você vai perder líquido, você vai suar. E é importante você fazer a reposição deste líquido para o corpo ficar preparado para a próxima etapa, né? Se andou 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros e por aí vai. Aí, quando você para, você está morto de sede, o seu corpo já está desidratado. Não deixe o seu corpo ficar desidratado. Hidrate ele antes de que ele fique desidratado. É muito importante esse detalhe. Para atletas amadores, profissionais, os profissionais já sabem mais, mas os amadores não têm noção da importância da hidratação. Repito, se você vai caminhar com o seu cachorrinho de estimação, o seu pet, ou sozinho, ou com a namorada, com a amiga, com um amigo, leve junto uma garrafinha d'água. É muito importante. Se você gosta de caminhar e correr com fone de ouvido, não esqueça também da garrafinha d'água. Até porque muito se fala sobre fone de ouvido e corrida. Isso é existem profissionais
que treinam profissionais que dizem que não é o ideal você correr ou caminhar com fone de ouvido. Não. Dizem eles, tudo tem o seu tempo. Quando você vai caminhar, você tem que ficar com o ouvido a descoberto. Se ouvir um barulho, se ouvir uma sirene, um pedido de ajuda, você vai ouvir. Se você estiver com o fone de ouvido, você não vai ouvir. Ah, mas eu vou ver. Pois é, você vê muito, mas vai ouvir apenas a música que você gosta, que está saindo no fone de ouvido. Então, o ideal é ouvir a música depois que você caminha. Caminhou, chegou em casa, toma um banho, dá uma relaxada, coloca o fone de ouvido, vai lá ver o seu celular, a rede social, ou vai ouvir a sua música, numa legal. Atividade física tem que ser feita ao ar livre. Livre de fone de ouvido. Quando está chovendo, uma academia, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o importante é você fazer aquilo que é o certo. Não estou aqui ditando aquilo que você tem que fazer, mas dando uma dica do quanto é importante você, ao ir a uma atividade física, se prevenir, porque a prevenção ainda é o melhor caminho para uma série de problemas que podem ser causados durante uma caminhada, uma pedalada ou uma corrida por uma falta de atenção. E acidentes ocorrem muitos com quem pratica atividade física. Falando em atividade física, o uso de polivitamínicos no Brasil, não é só no Brasil, em grande parte do planeta, está levando as pessoas a tomar vitamina por impulso. Isso é um negócio muito complicado. No Brasil, nos últimos 10 anos, surgiram centenas, se não dizer milhares, de complexos vitamínicos que prometem curas milagrosas. Curas que a ciência ainda não conseguiu achar solução, mas eles acharam. Produtos os mais diversos, prometendo cura e melhora de uma série de problemas que as pessoas estão encontrando em si. Um dos problemas é a canseira, falta de ânimo e por aí vai. Ah, eu ando tão desanimado, eu não sei mais o que fazer, eu estou cansado. Muitos jovens de 30, 35 anos de idade. Aí surgem os complexos vitamínicos que prometem revolucionar a sua vida, que vão dar a você mais disposição, mais vontade de enfrentar as adversidades do dia a dia. Pois é, esse é um problema, ou seja, a venda, a oferta é uma avalanche de produtos. O problema é o seguinte, muitas pessoas não precisam, muitas vezes, desses ou dessas vitaminas que são ofertadas pela internet, pelas redes sociais, enfim, em redes de televisão, prometendo que vai dar a quem tomar, a quem comprar, uma série de vantagens, de disposição e por aí vai. E a preços aviltantes. Os médicos recomendam que você tome muito cuidado. Por quê? Primeiro, para você saber se você tem carência, vamos supor, de magnésio, carência de cálcio e outras vitaminas essenciais ao seu corpo, você tem que fazer um exame, uma consulta. Você fazendo o exame com uma consulta, sequência consulta e exame, o médico vai diagnosticar, num exame específico que ele solicitar, se você realmente carece de determinadas vitaminas.
como magnésio, ferro, ácido fólico e outras. O ácido fólico é mais para as mulheres grávidas. Então é importante você se ater ao seguinte: o excesso de vitamina no corpo da gente, ao invés de ajudar, vai piorar. Porque quando você tem excesso de cálcio, você pode ter o endurecimento das suas artérias. Quando você tem o excesso de magnésio, isso também não é bom. O corpo tem que ter a medida certa das vitaminas essenciais, ferro, magnésio, entre outras vitaminas, a vitamina B12, que nós precisamos para que a nossa saúde, nosso corpo esteja bom para as adversidades do dia a dia, o trabalho, o lazer, a vida em si. Lamentavelmente, muitas pessoas estão tomando vitamina em excesso e isso está colocando em risco a saúde das pessoas. Porque quem vende não quer saber se acontecer alguma coisa com você. Você comprou, você tomou, o problema é seu. Então é muito importante o seguinte: se você se sente fraco ou fraca, desanimado, o que você tem que fazer? Vai nessas casas que vendem produtos ditos naturais ou numa farmácia e vai comprar lá magnésio, ferro e vai se entupir? É o correto? Na minha opinião, eu conversei com o médico antes de falar sobre esse assunto aqui. Ele disse que não é o correto. O correto é saber se você tem a deficiência dessas vitaminas e se realmente é necessário a reposição. Porque se você repor e você não tiver necessidade dessa reposição, o seu corpo vai receber uma carga muito alta de determinada vitamina e vai descompensar. E essa descompensação pode trazer problemas à sua saúde. A Anvisa aqui no Brasil, inclusive a semana passada, proibiu suplementos alimentares, e eles usam os tais complexos vitamínicos como suplemento alimentar de 2 marcas, entre outras, que comercializavam vitaminas, suplementos alimentares do Brasil. A marca Gold Labs e a Nutrivitale. A medida, inclusive, foi publicada no Diário Oficial da União do último dia 25. A resolução cita produtos de diferentes empresas que foram suspensos, entre eles os suplementos de marca magnésio dimalato, magnésio quelato, Spectosmel, Lipomagre, Max Beauty, Gestalac e Max Neural, da empresa Floral Ervas do Brasil. Eles foram suspensos por fazerem alusão a propriedades terapêuticas e funcionais não aprovadas. Outro produto suspenso foi a goma hidratada Ecobon, da empresa cooperativa de produtores rurais de Presidente Tancredo Neves, cujo recolhimento ocorreu de forma voluntária após a identificação de evidências de estufamento do produto. Veja, o produto, sem ingerir, estava estufando dentro do recipiente. Imagine se você coloca para dentro do seu corpo. E tem um detalhe, a Anvisa tem feito um trabalho de fiscalização dessas empresas que comercializam esses suplementos alimentares e em muitos locais onde eles são fabricados não há a mínima condição de higiene. Pasmem vocês. Então, muito cuidado, muita atenção. Repito, se você anda desanimada, com fraqueza, indisposição, você deve ter algum problema. Procure um médico. Converse com ele. Se preciso, o médico vai dar
uma vitamina, porque vitamina você encontra no feijão, no arroz, na carne, no ovo, na banana, frutas, verduras, leguminosos, entre outros. Ali tem vitamina. E é natural. Não é nada fabricado em laboratório de fundo de quintal, que a grande maioria, hoje, não sou eu que falo, a própria Anvisa fiscaliza, e nós temos visto isso em vários telejornais pelo Brasil afora, mostrando locais insalubres, locais inadequados para a produção de complexos vitamínicos, o suplemento alimentar, como eles querem. Se você quer ter saúde, se alimente bem, coma peixe, carne de frango, carne vermelha. Se alimente bem. Um bom café da manhã, um bom almoço, uma boa janta. Faça atividade física e seja feliz. Pense nisso. Diga não à ingesta de suplementos alimentares que prometem uma vida perfeita. Não existe isso. E nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro, Setembro Amarelo, é dedicado à prevenção de doenças como depressão, ansiedade e ao suicídio. É muito importante as pessoas se aterem ao seguinte: nós estamos vivendo num mundo em que a cobrança é muito grande. A sociedade exige demais de cada um daqueles que fazem parte dela. Hoje, você muitas vezes é visto, bem visto, se você tem um bom celular, se você tem um carro bom, se você tem uma casa boa e, sabe, essas coisas todas. Mas nem todos podem ter aquele celular dos sonhos, nem o carro dos sonhos, nem a casa dos sonhos. E muitas vezes as pessoas acabam entrando em dívidas, não conseguem pagar a dívida, porque acham que podem ter tudo, mas não têm condições de ter aquele tudo, acabam entrando em depressão. E a depressão é o mal que assola o planeta, não é só o brasileiro. Depressão dos Estados Unidos, na China, na Coreia, na Espanha, na Alemanha, na Holanda, na Suécia e por aí vai. A chegada das redes sociais fez com que a demanda de depressivos no planeta aumentasse consideravelmente. Hoje, grande maioria dos depressivos chegam no médico e dizem: doutor, eu estou com depressão, eu quero remédio. Eu me lembro que teve um médico aqui recentemente que achou interessante, ele disse: não, você não tem depressão, nós vamos primeiro conversar para sabermos o que o senhor tem. Mas ele já chega com o diagnóstico que ele viu na internet, que aquilo que ele tem, que ele acha que ele tem, é depressão. Então, é o mês de setembro, Setembro Amarelo, o mês de conscientização. A depressão é uma doença que pode levar ao suicídio. E ela é ocasionada, ou seja, ela é desencadeada por uma série de fatores. E um desses fatores, acredite, é a rede social. Então, se atenha, desligue-se um pouco da rede social, procure fazer atividade física, adote um animalzinho de estimação, vá fazer um trabalho no jardim da sua casa, mas se desligue um pouco da rede social. Faça isso. Eu tenho certeza que você vai melhorar dessa sua depressão. Diga não à depressão. Ok? Muito bem, nós temos um intervalinho comercial, rápido. Lembrando que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. Se você procura um clube de vantagens na área da saúde, eu indico o Clube Social Saúde. Com uma pequena mensalidade de R$15 por mês, você vai ter acesso com preço de uma consulta social abaixo da consulta social, com profissionais da psiquiatria, ortopedia, oftalmologia, exames especializados e por aí afora. E tem mais, também o seu pet de estimação vai ter o seu atendimento com facilidade. O Clube Social Saúde espera por você.
Ligue 3028-2339. Ou então acesse clubesocialsaude.com.br. Também em nome da Clínica São Marcos Medicina do Sono. Se você ronca, você tem um problema. Se você tem apneia, que é a parada abrupta do sono durante a parada abrupta da respiração durante o sono, você tem dois problemas. E esses dois problemas trazem a você um dia seguinte muito ruim, porque dormir mal é a pior coisa que tem. Você acorda mal-humorado, não trabalha corretamente e fica indisposto. Se você sofre de apneia e ronco, procure ajuda. A Clínica São Marcos Medicina do Sono é a primeira clínica especializada em medicina do sono em Santa Catarina. 3422-2045. E também em nome da Oceano. A Oceano é uma empresa que tem o selo de qualidade meio ambiente, porque se preocupa com o meio ambiente. Se você for às praias, destrua as ondas. Mantenha a areia da praia, a restinga livre do lixo. Lugar de lixo é no lixo, não no meio ambiente. Nós vamos a um intervalinho comercial rápido. Depois do intervalo comercial, quero falar a você sobre travessia de pedestre, trânsito e cuidados que nós temos que ter, porque o número de acidentes em Santa Catarina tem aumentado consideravelmente. E o que é mais preocupante, jovens perdendo a vida prematuramente. Instante só, o programa Saúde e Companhia volta após o intervalo comercial. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Conhece alguém que precisa de ajuda profissional na área de saúde mental? Pois você sabia que o Clube Social Saúde conta com os melhores profissionais para cuidar da saúde mental? Ele reuniu os melhores profissionais para te auxiliar a ter uma vida plena e que você possa aproveitar tudo que a vida tem de melhor. Assine já o Clube Social Saúde e tenha à sua disposição os melhores psiquiatras e psicólogos da região. Entre em contato pelo fone WhatsApp 99285-1003 ou acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa TV da série Canal 20 com o programa Saúde e Companhia. Eu quero fazer um alerta aqui, muito importante, para aqueles que usam remédios para impotência. Aliás, o medicamento para impotência sexual, quando começou a sua comercialização, teve uma procura muito grande e, lamentavelmente, algumas pessoas morreram em consequência de usar o medicamento para impotência sexual. Aquele azulzinho, né, o tal do Viagra, né? Pessoas que tinham pressão alta, teve gente que morreu em motel, morreu em casa porque tomou o medicamento, não sabia das consequências da contraindicação e veio a óbito, lamentavelmente. Pois muito bem, a Anvisa divulgou uma nota reforçando que medicamentos só devem ser usados sob orientação médica. Suplemento e goma com remédio de impotência trazem risco de infarto e AVC. Acredite, após ganharem versão em goma de mascar e começarem a ser usados em suplementos alimentares, medicamentos contra disfunção erétil viraram alvo de alerta da Anvisa. O órgão reforça que os riscos do consumo recreativo dessas substâncias só podem ser usadas com prescrição médica. Na lista estão sildenafila,
tadalafila, vardenafila, udenalafila e iodenalafila, todos apontados como perigosos quando utilizados fora das indicações clínicas. Isso aqui é um alerta muito importante, porque tem muito jovem, usando a tal da tadalafila sem necessidade. Usa por usar. Aí bebem e vão usar esse medicamento. E o que acontece? Acontece o pior. Ele vai ter um prazer único, o prazer de não viver mais. Ele vai ter uma ereção, aí pode ter um AVC, pode se romper um vaso, no cérebro, um vaso sanguíneo no cérebro, vai ter um AVC hemorrágico, e aí? Pode ficar com sequelas gravíssimas para o resto da vida, ou então morrer. Pode também ocorrer um infarto do miocárdio, o coração, bum. Então, usar medicamentos como esse só com prescrição médica. É importante o remédio, não importa qual seja ele. Tanto é remédio. O antibiótico, vocês lembram que antigamente se comprava antibiótico em posto de gasolina, farmácia, chegava lá, eu quero um antibiótico tal. Aí o médico, o cara lá vendia, estava com gripe e ia tomar antibiótico. O que aconteceu? Houve proibição da venda de antibióticos sem receita. Infelizmente, no Brasil, tudo acontece, ainda se consome ou se vende antibióticos sem receita. Mas é obrigado, é lei. Se você for numa farmácia, só pode vender a você o medicamento antibiótico com receita. Por quê? Porque nós, o ser humano, ele acha que sabe tudo e a gente vive aprendendo. O cara estava com gripe, ele pedia um antibiótico. Ele estava com dor de cabeça, tomava antibiótico. Ele estava com não sei o quê, tomava antibiótico. Não é assim. O antibiótico tem indicação. Gripe, para tomar. Se está com gripe ou com resfriado, não pode tomar antibiótico. E as pessoas estavam tomando antibiótico. Antibiótico é para tratar determinadas doenças. Tanto é que com o consumo desenfreado de antibiótico há alguns anos atrás, apareceu os medicamentos, aliás, bactérias e vírus, que o antibiótico não conseguia mais dar conta. As superbactérias. Aí tiveram que inventar outro tipo de antibiótico. E mesmo assim ainda há problemas. Então, remédio, droga, a tadalafila é um exemplo, e virou uma febre na rede social, aí um monte de gente usa esse medicamento. E o grande negócio é que, o cara é jovem, tem 25 anos de idade, tomando tadalafila, não precisa. Como? O cara é jovem, tem disfunção erétil com 25 anos, Com 25 anos eu, sei lá, faz tempo que eu tinha 25 anos, né? Mas, com 25 anos, e é a média. É a média. Eu não digo um senhor de 65, 70 anos de idade que tem indicação médica. Ele pode tomar. Não há problema nenhum. Agora, a juventude tomar tadalafila e outros para disfunção erétil, aí é um negócio que não tem não tem cabimento, convenhamos. Eu digo para você, jovem, você que tem filhos, amigos, jovens, cuidado com esse medicamento. O risco de complicações é eminente. E depois do mal se instalado, não tem mais volta. Porque ele faz um estrago violento quando a pessoa... O cara com 25 anos, de repente ele tem uma pressão alta, mas ele não sabe. Porque a pressão alta, ela não dá muitos sinais, não. A dorzinha na nuca, uma dorzinha de cabeça, mas é normal. O jovem, né? O jovem é assim. O jovem pode estar doente, mas ele não aceita. Para derrubar o jovem tem que ser uma coisa... Aí está com uma dorzinha, ele nunca mediu a pressão dele,
aí o pai é hipertenso ou a mãe e ele tem um histórico na família, mas ele não se cuida, ele vai tocando a vida. Aí ele vai sair com os amigos pra balada e tal, aí pega uma gata lá, aí o amigo diz, pô, vamos tomar alta da fila aqui, vamos fazer uma festa e tal. Aí ele pega e toma. Mas ele não sabe que ele tem pressão alta, a pressão dele já está alta. O que vai acontecer? O medicamento pode acelerar mais a pressão ainda, e vai acelerar, porque ele é um vasoconstritor, ele vai dilatar as artérias, e aí pode acontecer o mal. O AVC hemorrágico se dá por consequência do quê? Da dilatação, a vasoconstrição. Ou seja, a artéria é assim, ela vai, ela pode romper. E a hora que rompe, tchau. É o famoso acidente vascular cerebral. E esse é triste. É aquele que mais mata e mais deixa sequelas, que é o extravasamento. Rompe, é igual a mangueira quando arrebenta. Arrebenta a mangueira, a casa enche de água. O cérebro, a caixa craniana vai ficar carregada de sangue e se não chegar a tempo no hospital, não for feito o diagnóstico rapidamente, a pessoa pode vir a óbito. Ou então, o coração vai também entrar em colapso. Então, muito cuidado. Aproveite a vida, curta, mas evite esses excessos. Muitas pessoas perdem a vida por excesso. Todos vamos morrer, mas quanto mais tempo vivermos, melhor é. Pense nisso, ok? Muito bem, o número de acidentes em Santa Catarina envolvendo jovens tem aumentado consideravelmente. Eu fico muito triste em ver notícias. Acidente mata jovens de 19, 20. Acidente mata jovem de 24, 28 anos. Acidente mata jovem de 19 anos. Santa Catarina é um estado em que o número de acidentes envolvendo jovens é destaque. Nós tivemos, inclusive, agora essa semana, a morte de um casal, esses dois jovens, você está vendo aí, 19 e 21 anos, se não me falha a memória, numa moto, aqui em Barra Velha. A família lutada, as nossas sentidas condolências do fundo do coração. Que não é fácil um pai, uma mãe, perder uma filha, um filho nessa idade. É muito triste. Triste mesmo. Jovens com uma vida inteira pela frente, com perspectiva de trabalho, com perspectiva de produzir para o seu estado, para o seu município, para o seu país, perderam a vida num acidente. Santa Catarina, eu tenho visto, nos últimos meses, um avalanche de publicidade do governo do estado, publicidade. Falando de 1.100.000 cirurgias, de estradas, não sei o que lá, de ponte, de compra de arma para a polícia civil. Vão comprar agora 300 metralhadoras israelenses para a Polícia Civil de Santa Catarina ficar armada, preparada para enfrentar os bandidos. Você vê propaganda que não acaba mais. Propaganda da Assembleia Legislativa, que aprovou um projeto de lei que vai obrigar os hospitais a divulgar diariamente ao familiar de quem está no hospital o boletim médico, como que se isso já não acontece. Acontece, é obrigado, o hospital é obrigado, todo dia, se tem alguém no hospital, como é que está meu pai, minha mãe, meu irmão, é obrigado. O Estado está gastando uma fortuna em mídia, nas redes sociais. É impressionante o volume de publicidade que o Estado faz de obras que é de obrigação do Estado. 1 milhão de cirurgia. Porra, nós não pagamos imposto? O Estado não tem que fazer? Não é o Estado que está pagando a cirurgia que a dona Maria, o seu José, o seu Antônio fez, não. Não é o Estado que está pagando. Somos nós. Nós.
que pagamos impostos na água, na luz, no carro, na comida e por aí vai. O Estado arrecada e é obrigado a oferecer aquilo que nós precisamos. Não é verdade? Hospitais como o regional que está lá com problemas, com postos de saúde, com médicos e remédio, com dentista e por aí vai. Mas não, a verba publicitária que se usa daria para fazer muito mais do que se fez até agora. Porque verba publicitária não rende nada. Quem é que ganha com isso? Você ganha com isso? Não. A maior propaganda de um governo é obra. Isso eu ouvi de um político há muitos anos atrás. Ele dizia: publicidade é obra, é estrada bem sinalizada, é hospital equipado, é escola de qualidade, é segurança na rua para o cidadão. Isso é publicidade. Mas não precisa ficar arrotando o que está fazendo. Pô, o que se gasta de publicidade é uma grandeza. Eu fico imaginando o que poderia ser feito com esse volume de recursos que o Estado usa para divulgar aquilo que é de obrigação do Estado. Não só o Estado, aqui em Joinville também, a Prefeitura. Até a Câmara de Vereadores do nosso município também gasta em propaganda. A troco de quê? Tudo passa por aqui. Lá tudo passa mesmo, né? O que o prefeito manda, passa. Não rebate nada. É um sumidouro. Horas, fazer propaganda da Câmara, fazer propaganda da Prefeitura e do Estado é uma coisa que convenhamos. Eu até concordo em se fazer publicidade de um exemplo. Trânsito. No Brasil, lamentavelmente, os motoristas parece que não dão importância à vida. E não é só aqui em Santa Catarina e em Joinville. Eu sou favorável e se arrecada muito com multa. Joinville é um exemplo. O Estado também arrecada. Em Joinville, você não vê campanha educativa sobre trânsito. Não, é arrecadar. E onde que vai esse dinheiro? Não se sabe. É muito dinheiro. Eu sou favorável ao Estado. Por exemplo, quer fazer uma campanha sobre morte no trânsito. Uma campanha massiva. Aí seria um dinheiro bem investido. Campanha de conscientização. Mas uma campanha não por um dia nem uma semana, como tem a Semana do Trânsito. Uma campanha continuada. Porque eu acredito que o governador esteja lendo nas redes sociais, vendo nos jornais, o número de acidentes com mortes envolvendo jovens em Santa Catarina. E tem que se fazer campanha nas empresas, nas igrejas, nas associações de moradores. Enfim, aonde tiver pessoas, a campanha tem que estar lá. Porque conscientizar é preciso. E não conscientizar uma vez. Não, a conscientização tem que ser sequencial. Porque aquela velha frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, dá resultado. Aí o Estado tem propaganda da estrada segura. Pois é, estrada segura. Essa estrada não segura ninguém. Quanto mais estrada boa você faz, mais acidente acontece, porque as pessoas se excedem na velocidade. Acham que a estrada vai dar a eles segurança. Não, a estrada não dá segurança. O que dá segurança é a atitude da pessoa quando está dirigindo um carro. A segurança, ele é que tem que fazer a parte dele. Dirigir dentro do limite de velocidade. Se estiver chovendo, tem que ter cuidado. Respeitar os limites de velocidade. Então, isso é consciência. E conscientizar caminhoneiros de que ele, o caminhoneiro, pode matar e pode morrer também. Então, usar verba pública para fazer campanhas que realmente dê resultados, não para divulgar aquilo que é obrigação do Estado.
Obrigação. Cirurgia, obrigação. Escola, obrigação. Hospital, obrigação. Isso é fazer cadeia, obrigação do Estado. Nós fizemos um presídio, aí vamos divulgar, gasta milhões para divulgar aquilo que ele tem que fazer. É lamentável. É dinheiro jogado fora. Dinheiro esse que poderia muito bem ser melhor utilizado em obras para a comunidade. Casas populares, mais leitos de hospitais, e nós em Joinville temos falta de leitos hospitalares. Tenho falado aqui nesse programa. Nós temos carência de leito hospitalar. Mas o que se vê? Propaganda. Aí vai se investir aí 8 milhões no hospital regional, uma reforma que vai tapar o sol com a peneira. Não vai resolver o problema, lamentavelmente. O que eu estou falando aqui, quem está falando é um cidadão catarinense, joinvilense, que espera melhorias para a cidade onde ele vive e onde vivem mais de 640 mil pessoas. Sou contra essa grandiosidade de verba de publicidade. Sou contra. Digo isso para quem quiser. Acredito que esse dinheiro poderia muito bem ser aplicado em uma área ou áreas para trazer melhorias ao cidadão desse estado. Tenho dito. Nós temos um intervalo comercial, é rápido. Nós voltamos em instantes, lembrando que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. Quando se fala em um clube de vantagens, eu sempre lembro, Clube Social Saúde. Ligue e se informe sobre as vantagens de ser sócio deste clube. Com uma pequena mensalidade de R$15 por mês, você vai ter muitas vantagens em consultas, exames, em clínicas especializadas como o IOT, o Hospital de Olhos Sadala Mingani, entre outros. Clube Social Saúde, 3028-2339. Acesse clubesocialsaude.com.br. Também em nome da Clínica São Marcos Medicina do Sono. A Clínica São Marcos Medicina do Sono é a primeira clínica em Santa Catarina a tratar distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, você pode se livrar deste mal. Marque uma consulta e vá melhorar a sua vida. Seja feliz, dormindo belas noites de sono. 3422-2045. Em nome também da Oceano. A Oceano é uma empresa com o selo verde de proteger o meio ambiente. Oceano, se você for às praias, não destrua a areia, não destrua a restinga, destrua as ondas. Mantenha as praias limpas. Oceano 100% surf. Nós temos um intervalinho comercial. Depois eu quero falar sobre um tema ainda de trânsito. Que quando a gente tem uma cidade bem sinalizada, a gente, com certeza, anda mais tranquilo. Após o intervalo comercial, nós voltamos com mais informações aqui no programa Saúde e Companhia. Um instante só, eu já volto. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Conhece alguém que precisa de ajuda profissional na área de saúde mental? Pois você sabia que o Clube Social Saúde conta com os melhores profissionais para cuidar da saúde mental? Ele reuniu os melhores profissionais para te auxiliar a ter uma vida plena e que você possa aproveitar tudo que a vida tem de melhor. Assine já o Clube Social Saúde e tenha à sua disposição os melhores psiquiatras e psicólogos da região. Entre em contato pelo fone WhatsApp 99285-1003 ou acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Hoje eu fui lá para as bandas do bairro Costa e Silva. O Costa e Silva
É um bairro em Joinville que... eu me lembro do Costa Silva, do início, né? Quando o Costa Silva tinha uma vila de casa, a Vila Costa e Silva. Na época do presidente Costa e Silva, que inaugurou uma vila de casas. O Costa Silva era resumido em parte no residencial lá, aquelas casas do Costa e Silva. Aí depois deu um salto gigantesco, cresceu barbaridade. E eu estive por lá hoje. Foi lá dar uma olhadinha na rua Vice-Prefeito Luiz Carlos Garcia, caminhando, olhando e tal. Eu gosto de caminhar. E aí eu fui atravessar a rua e eu fiquei procurando a faixa de travessia de pedestre. Olha para lá e olha para cá. Aí olhei bem pro chão, tinha uma faixa. Ali tinha uma faixa. Não tem mais. Essa é uma delas. A faixa de travessia de pedestre já não dá segurança nenhuma. Ela é uma coisa ilusória, né? Ela alerta o motorista que ali é um local para travessia de pedestre. Essa faixa aí fica na Vice-Prefeito Luiz Carlos Garcia. Essa faixa era para estar, porque isso aí gera o quê? Proteção, entre aspas, né? E prevenção. E para prevenir, né, a gente tem que ter uma estrutura. Era para estar ali bonita, legal, tchau, mas não estava. E eu fui de carro até um local lá com a minha esposa, aí saí para caminhar. Aí depois eu peguei o carro e fui atravessar a rua principal, e aí tinha outra faixa de pedestre, mas também estava apagada, e eu não vi. Aí o pedestre me chamou a atenção, disse, olha a faixa de pedestre. Eu disse, aonde? Eu devia ter tirado, filmado. Aí eu saí do carro para olhar a faixa. Tinha um resquício de 1% de uma faixa do que era uma faixa de pedestre. Ele disse, o senhor tem razão, realmente não dá para ver a faixa aqui. Por isso que eu pedi desculpa ao pedestre. Ele disse, não, tudo bem. É a falta de manutenção por parte do setor competente da prefeitura de fazer com que as nossas vias tenham sinalização adequada. Tem ali também, né, Cristiano, no terminal central, acho que, olha aí, olha, buraco na faixa de pedestre, é para acabar. Aí, ó, terminal central também, ó, o terminal central, centro da cidade, era para ser uma faixa bem visível, né, para o motorista à distância já saber que ali vai atravessar um pedestre. É claro que o pedestre também, quando for atravessar, não pode se jogar na frente do carro. Ele tem que ter consciência de que ele tem que, né, respeitar. Tem mais uma aí do terminal? Só tem essas duas, né? Agora, tem mais uma? Tem, então tá. Vamos para outra. Agora, presta atenção. Espera um pouquinho, não coloca ainda. Eu vou mostrar para você o que é uma faixa de travessia de pedestre. Essa merece nota 1 milhão, porque é assim que eu penso, assim que eu vejo. Uma cidade e que a Joinville, a arrecadação de multa é gigante. Você não imagina a quantidade de motoristas multados em Joinville. Nós temos uma frota de 440 mil veículos. Todo dia tem um monte de motoristas sendo multados. Alguns injustamente, outros justamente. Esse dinheiro é para o quê? O dinheiro da multa, parte dele é para fazer pinturas das vias, para dar segurança a pedestres, motoristas e ciclistas, a quem está em trânsito. Como em Joinville o número de veículos aumentou e aumenta consideravelmente, as nossas ruas estão entupidas de moto. Agora tem essas motinhos, que também virou uma febre, moto elétrica, que você não ouve, não tem buzina. Às vezes você pode ser atropelado por uma questão de... Você tem que abrir o olho, muito cuidado. As vias são as mesmas, a sinalização, uma ou outra rua tem uma boa sinalização. A maioria não existe mais. Pagou. Eles usam cal, eu acho, chove, a tinta desaparece. Agora, presta atenção nesta faixa de pedestre, nessa sinalização. Olha aí.
Isso é uma cidade no Paraná. Isso sim. Eu até pediria que a assessoria de imprensa da prefeitura usasse essa foto aí e levasse lá para o secretário responsável. Aliás, o secretário recebeu um prêmio aí em Florianópolis como o melhor secretário do estado, dizendo que Joinville tem semáforo inteligente, que tem não sei o quê. Isso sim que é uma faixa de travessia de pedestre. Isso é que é sinalização. Não tem como o motorista não ver e não tem como o pedestre não respeitar. Não é verdade? Ou eu estou errado? Vejam vocês, é um cruzamento, olha lá, faixa de pedestre de um lado e do outro. Pô, isso é difícil de fazer isso? Não. Basta capacidade e inteligência. Pronto. Isso seria destaque, é bom. Aí mostrar, olha, vamos dar destaque para Joinville. Até aí, ó. O que eu estou falando aqui é para ajudar. Não é uma crítica direta. Não, é para ajudar. Que nós precisamos de faixas de travessia de pedestres, porque onde eu moro, por exemplo, eu moro próximo do binário do Iririú, sentido centro-bairro. Ali na rua Otto Benac, tem uma faixa de travessia de pedestre, que a gente não vê quase. Os motoristas não respeitam. Até porque, às vezes, eu me pergunto, às vezes, todo motorista é pedestre, mas nem todo pedestre é motorista. Todo cara que está atrás de um volante, ele vai uma hora deixar o carro e vai atravessar uma pista. E ele vai ficar muito pé da vida se o motorista não parar para ele atravessar. Vai ficar chateado. Mas quando ele está no carro, dirigindo, ele não para ninguém. Trânsito é feito por pessoas. Se as pessoas não se ajudarem umas às outras, a coisa não flui. O trânsito ele só vai dar certo se todo mundo se conectar. Aí vai melhorar. Se existe uma faixa de travessia de pedestre e você vê lá na frente que alguém quer atravessar, liga o pisca de alerta 50 metros antes para avisar o de trás que você vai diminuir para atravessar um pedestre e pare. Não custa. Não custa. Ser cordial no trânsito é legal. Porque você também vai ser vítima dessa sua imprudência, ou seja, de você não querer parar. E aí você não vai ficar contente. Acredite. Porque não tem como você ficar no carro 24 horas por dia. E é tão bom estar no carro, né? O cara se empodera, se acha. O carro vai parar, você vai descer, aí você vai atravessar a rua, ninguém para para ti, tu vai ficar puto da vida. Desculpa usar essa expressão, vai ficar chateado. Respeite. Para ser respeitado. Só assim nós vamos fazer um trânsito melhor. Senão, não tem jeito. Se não houver esse conceito de respeito. E tomara que a prefeitura de Joinville, que tem dinheiro não falta, realmente faça um trabalho grande de repintura de faixa de travessia de pedestre, de faixa horizontal, que divide as pistas e rolamento. São várias ruas, eu tenho falado muito sobre isso, várias ruas em Joinville que têm deficiência de demarcação, que quando chove você não sabe onde é que está. Parece uma cidade do interior, lá não sei de onde, que não tem prefeito, que não tem secretário, só que aqui tem prefeito, tem vice-prefeito, tem um secretário que ganha prêmio, que deveria andar mais pela cidade e tomar uma iniciativa no sentido de melhorar a sinalização viária da maior cidade do estado de Santa Catarina. Ok? Um abraço a todos, uma boa noite, que você tenha uma semana muito proveitosa. Faça a coisa certa, porque o certo é fazer o certo. E no trânsito, seja paciente, para não ser paciente no hospital. Uma boa noite, grande abraço, até a semana que vem. Tchau. Programa Saúde e Companhia. Oferecimento
Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece.